Meu filho, escuta, um certo refinamento intelectual não é sinal nem de que o indivíduo está buscando a verdade, nem de que ele mereça respeito e nem de que ele seja nada. O problema é o seguinte, essa turminha que veio dos Wunderblogs, todos eles têm esse culto do refinamento. E agora, no começo era um refinamento mais literário, depois virou um refinamento filosófico. Né? Daí o Júlio Lema não fala 3 palavras sem citar 5 autores com fontes gregas, etc, etc, 5 expressões em inglês, mais 4, 5 em alemão. Mas escuta, mas meu Deus, você não percebe que isso aí é frescura, isso não é filosofia, meu Deus do céu. Quer dizer, o sujeito ficar, né, exibindo cultura, dropping names, né? Fala uma coisinha, eu digo uma coisa e não me responde com 5 autores. Eu digo, isso chama-se dropping names, né? É você arrotar importância. Aquele negócio de, o Caetano mora no meu prédio. Né? Meu filho, eu li 100 vezes mais livro de filosofia que você. Tenho muito mais cultura filosófica que você. Só que é o seguinte, quando eu vou discutir uma coisa, eu me atenho ao assunto. E só cito um autor, uma coisa assim, se for absolutamente necessário para o esclarecimento da coisa. Quer dizer, as fontes são uma coisa e o assunto é outro. Você tem que se ater ao assunto e tentar ser o mais simples e objetivo que você possa. Por quê? Porque todos os filósofos fizeram assim. Aristóteles era assim, Platão era assim, Sócrates era assim, Santo Tomás de Aquino era assim. Então, agora, esse entojamento, inclusive, está aqui o próprio Adriano Corrêa disse, não, eu estou querendo aqui sair do Brasil, estudar em Princeton, porque lá é a grande fonte para o estudo da filosofia grega, etc. Você está muitíssimo enganado, meu filho. Em Princeton não tem filosofia nenhuma. Em Princeton só tem também, como na USP, cultura filosófica. Acontece que, como, vamos dizer, as pessoas ocupadas dessa atividade técnico-profissional, que estão transformando a filosofia vamos dizer, numa atividade puramente técnico-profissional, elas são muitas e elas dominaram as universidades. Então, é incrível, essas pessoas adquirem o prestígio de filósofos. Né? Então, algumas são muito boas nessa atividade. Por exemplo, o pessoal me pergunta aqui do William Lane Craig. O William Lane Craig é excelente, ele ficou famoso na polêmica. Né? Ele está tendo essa polêmica com esses ateístas militantes, e ele se sai muito bem, porque ele é um homem de uma cultura monumental e conhece, né, todas as técnicas lógicas, dialéticas, retóricas, etc, etc. Então, ninguém pode ir com ele, ele é ótimo. Só tem o seguinte, William Lane Craig não tem uma única contribuição filosófica original. Ele é um grande erudito, ele não é um grande filósofo. Ele é um grande erudito em matéria filosófica, inclusive escreveu, tem livros dele, estudos, né, sobre a noção do tempo na filosofia antiga até medieval, sobre a noção da presciência divina, desde Platão desde Aristóteles até Soares. Né? Então, é um erudito, sem dúvida. Eu digo, mas espera aí, mas entre ser um erudito em filosofia e ser um filósofo, a diferença é monstruosa, gente. Porque eu digo o seguinte, o erudito estuda filosofia, estuda história da filosofia, estuda os autores filosóficos, os textos filosóficos. Um filósofo não estuda filosofia. Para dizer como Eric Wegener, né? Ele diz, não estuda filosofia, estuda a realidade. Quem estuda filosofia são os eruditos, são os professores. Um filósofo tem que adquirir toda a sua cultura filosófica e depois usá-la como instrumento para sondar a realidade. É? Acontece o seguinte, só tem um pequeno problema. Enquanto você está discutindo filosofia, ou seja, as questões acadêmicas da filosofia, né, você tem aquela segurança, aquele reconforto de você poder se apoiar no consenso dos seus pares. Então, por exemplo, se você interpreta um trecho de Aristóteles de uma certa maneira, você sabe que existem 100 mil, 200 mil, 1 milhão de eruditos estudando aquilo e você pode citar 400 deles que apoiam a sua interpretação. Então você está sempre discutindo num ambiente onde existe a força do consenso. Agora, quando você está investigando a realidade, você está investigando uma coisa, algum aspecto dela que os outros não estudaram. Então não tem uma só autoridade na qual você possa se apoiar. Entendeu? Então, por exemplo, tudo que Eric Wegener descobriu, se foi ele que descobriu é porque ninguém sabia, é? Então não tem ninguém que possa dar respaldo a ele. Então a atividade do filósofo é uma atividade de desbravador.
de continentes cognitivos ainda não explorados, de assuntos da realidade que não são conhecidos. Agora, ao passo que a erudição é exatamente o contrário. A erudição é formação de consenso. Você está entendendo? Então, para que serve? Claro que isso é uma atividade utilíssima. Por exemplo, eu lembro quando eu tive aquela discussão com o Paulo Giraldelli a respeito de uma interpretação de um trecho de Platão, né, em que eu dizia que os filósofos, que Platão havia comparado os filósofos aos amantes de espetáculos. Só que ele dizia, algumas pessoas amam o espetáculo das aparências, outras amam o espetáculo da verdade. E era essa a comparação que Platão fazia. Daí entra o Paulo Giraldelli e fala, isso lá é o analfabeto, ele está dizendo que os filósofos são amantes de espetáculos, quando Platão disse exatamente o contrário, ele diz que tem os filósofos do lado, os amantes de espetáculos do outro. Daí eu peguei, né, mostrei o texto original para ele, o texto original grego, está aqui, ó, está aqui como é que é o negócio, né, provando por A mais B. Ainda assim ele continuou ranhetando. Mas é o seguinte, eu estava com muita segurança na coisa, por quê? Porque eu conheço a tradição de estudos platônicos, e nessa tradição eu conheço 40, 50 autores que trataram exatamente desse trecho. Então a interpretação que eu fiz está respaldada numa tradição erudita. Ou seja, entre os eruditos, entre os estudiosos do platonismo, entre os filólogos e historiadores da filosofia, não há a menor dúvida quanto à interpretação daquele trecho. Então eu sabia que o Paulo Giraldelli estava dando uma de analfabeto. Então a erudição filosófica serve para isso, para você tirar esse tipo de dúvida, você está entendendo? E para você ter a certeza de que você está entendendo os textos antigos. Agora, então aí você trabalha dentro de um ambiente profissional, onde você tem centenas de colegas, pessoas igualmente eruditas, que estudaram o assunto e podem confirmar ou impugnar o que você está falando. Quando você entra na filosofia propriamente dita, você não tem isso. Por exemplo, você imagina quando Giambattista Vico, no século XVIII, ele pela primeira vez disse uma frase fundamental: nós só conhecemos perfeitamente bem aquilo que nós próprios fizemos. Portanto, nós conhecemos melhor o mundo humano do que o mundo da natureza. Então, a base do conhecimento tem que ser o estudo das coisas humanas, da história, da poesia, etc, etc. E o da natureza vem em segundo lugar, porque o fundamento seria então o que hoje nós chamamos de ciências humanas. Ninguém tinha pensado nisso antes. Giambattista Vico era um professor desconhecido, tá certo? Da Itália, e ele não tinha ninguém para apoiá-lo. Não tinha um contexto de profissionais para dizer ele tem razão ou não tem. O pessoal nem entendeu direito o que ele falou. Tanto que Giambattista Vico só veio a ser compreendido mesmo no século XX, graças ao Benedetto Croce. Do mesmo modo, quando, por exemplo, Eric Wegelin, Eric Wegelin descobre, então, a raiz gnóstica e messiânica dos movimentos ideológicos modernos. Então, também ninguém tinha pensado nisso, meu Deus do céu. O que é que vai confirmar? Leva 50, 60 anos para depois ter uma discussão. Para uma descoberta, um avanço filosófico, um progresso na filosofia, se tornar matéria de ensino e erudição, são 50, 60 anos que passam, no mínimo. Então são atividades completamente diferentes. Parece que está difícil as pessoas entenderem isso no Brasil. Por quê? Você vê, até eu mesmo fui um dos responsáveis por criar uma onda de estudos eruditos no Brasil. Porque como no Imbecil Coletivo, em artigos, eu fazia mal gozação com esses professores da USP, da PUC, etc. Mostrando que são todos analfabetos. Logo apareceu um rapaz e falou, porra, está certo, nós precisamos estudar, porra. E eles foram estudar. Só que acharam que estudar filosofia é tudo. Eu digo, mas não é tudo. Isso é só um pedacinho. Em primeiro lugar, você tem que estar aberto à realidade, meu filho. E a realidade não é matéria de discussão acadêmica. A realidade você tem que sondar continentes que não foram desbravados ainda. Então, para mim, é o seguinte, o sujeito fazer uma bela discussão de um tema filosófico, para mim não prova nada, prova apenas que é um bom estudante de filosofia. Agora, eu quero ver ele entender o que se passa na realidade, por exemplo, na sociedade humana.
Então, esse é o teste. Eu sigo sempre a orientação do Wegener nesse sentido. Não estudo filosofia, estudo a realidade. Bom, filosofia eu já estudei, já adquiri minha cultura filosófica, eu levei 20 anos fazendo isso, só que eu não achava que eu era um filósofo nesse tempo. Né? Eu era apenas um estudante.